Bem-vindo a todas as pessoas a mais um episódio do IJC Pod. Bom, para quem ainda não conhece, né, o IJC Pod é o podcast do Instituto João Clemente, onde são abordados vários assuntos de interesse, tanto da parte de inclusão quanto da parte de prevenção relacionada à deficiência intelectual, às pessoas no transtorno do espectro autista e outras temáticas também ligadas à diversidade e inclusão. Bom, recentemente, né, nós começamos a gravar uma série onde nós trataremos da inclusão profissional como o tema central dessa discussão. Bom, hoje nós estamos aqui com dois convidados muito importantes, mas antes disso, a gente passar a bola para vocês, eu vou me apresentar, né, e contemplando a audiodescrição para que as pessoas que têm deficiência intelectual, que nos acompanham também pelo YouTube e também pelo Spotify, as demais plataformas, possam conseguir nos visualizar, né, o que é extremamente importante. Então, meu nome é Victor Martinez, eu sou supervisor de serviço de inclusão profissional e longevidade, sou um homem de cabelos penteados para trás, barba, óculos, camisa branca e um blazer azul jeans. Eu acho que é o que dá para ver daqui da cintura para cima. Então, antes de eu passar a bola para vocês, só apresentar, eu estou acompanhado aqui do Flávio Gonzalez, né, nosso executivo de negócios sociais do Instituto João Clemente, acima de tudo também um amigo, um colega de trabalho, e também do Daniel Arouca. Mais uma vez, obrigado, viu, Daniel, por estar aqui com a gente, que é diretor de recursos humanos na Colgate-Palmolive Brasil e também um parceiro de longa data, né, Daniel? Então, com certeza. Primeiro, como vocês estão? Por favor, Daniel, fique à vontade para se apresentar. Muito obrigado, Victor, e é uma satisfação estar aqui. Meu nome é Daniel, sou administrador, ocupo hoje a posição de diretor de recursos humanos da Colgate Brasil. Eu sou um homem branco, cabelos e olhos castanhos, eu estou com uma camisa social azul, listrada em preto e vermelho e um blazer preto. Então é uma grande satisfação estar aqui com vocês, Flávio e Victor, para bater um papo sobre esse tema tão importante. Por favor, Flávio. Bom, eu sou Flávio, né, Gonzalez, executivo de negócios sociais, né, antes de tudo, é um prazer, Daniel, ter você aqui, prazer também, Victor, né, nós temos uma história, né, juntos, né, tanto o Instituto João Clemente e a Colgate-Palmolive, quanto nós como profissionais, né, me apresentando, né, então sou um homem de 50 anos, com cabelos castanhos, uso barba, né, pele branca, estou usando um paletó marrom e uma camisa azul marinho. Então, realmente, um prazer estar aqui com vocês. Prazer de verdade é meu de poder bater esse papo aqui, né? Tentar fazer essa mediação aí com duas feras mesmo nesse assunto aí, pela experiência, pela trajetória. Bom, então antes de qualquer coisa, eu queria convidar, né, quem está nos ouvindo, né, no Spotify, ou quem está nos assistindo no YouTube ou qualquer outra plataforma que esteja acompanhando, para ativar o sininho, para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo gravado aqui no nosso JC Pod, para acompanhar essas temáticas relacionadas à inclusão, à diversidade e à prevenção da temática de pessoas com deficiência tão importante, né, no nosso país. Bom, vamos lá. Primeira questão, né, que eu gostaria de trabalhar, vai direcionada para o Daniel, né? E, de verdade, eu fique à vontade de responder como você achar devido, né? A gente percebe que, pela estrutura do nosso trabalho aqui no Instituto, nessa parte de inclusão profissional, que a parceria com as empresas, muitas vezes elas acontecem, né? Até por conta da lei de cotas, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho mais, ela acaba tendo um impulso inicial. Porém, a gente percebe que uma longevidade de parceria, como essa que a gente tem com a Colgate, no qual a gente consegue realmente fazer uma inclusão efetiva, ela é um desafio grande, né, dessa manutenção. O que você acha que deve nessa parceria, nessa trajetória aí de quase 13 anos entre IJC e Colgate? Victor, eu acho que é um tema super importante, como você bem comentou, são 13 anos de parceria. E falando um pouquinho assim da Colgate, né, uma empresa multinacional, mais de 200 anos no mundo, completando nesse ano de 2022 95 anos aqui no Brasil, eu atribuo ao sucesso dessa parceria os próprios valores que a empresa tem, né, e o que nós consideramos que é o correto a se fazer, porque eu acho que as grandes empresas, independente de pequeno porte, médio porte, grande porte,
acho que tem uma responsabilidade perante a sociedade, né? Então, quando a gente fala de valores, né? Então, o que é o nosso valor? A gente tem o nosso valor interno e um dos princípios que a gente tem também é apoiar a comunidade. E quando a gente fala apoiar a comunidade, seja recentemente aí com a pandemia no quesito doações, mas também uma responsabilidade de fazer uma sociedade melhor. E aí, quando a gente tem essa responsabilidade, é que a gente olha a diversidade, equidade e inclusão. Nesse sentido da gente fazer um pouquinho melhor para as pessoas que estão ou fora da empresa, ou também ajudar os funcionários a navegarem por um momento difícil. Então, eu atribuo muito a quem somos como empresa e também essa tentativa de fazer o melhor, fazer com que outras pessoas prosperem, que possam crer em um mundo melhor. Então, principalmente nesse sentido de inclusão, é que a gente começou essa parceria duradoura, né? Então, começou, eu acho que como um impulso, né, uma tentativa. Eu acho que como todo relacionamento, no princípio, tem pontos altos e pontos negativos, e hoje a gente navega num sentido muito tranquilo, e já é visto os profissionais que a Joe Clemente envia na empresa, visto como uma forma já parte da nossa cultura. Então, inclusive, recentemente a gente enviou um vídeo em celebração ao dia especial, foi muito bacana. A gente tem hoje profissionais espalhados em diversos setores dentro do nosso escritório da Vila Mariana, trabalhando em diversas funções, até nos pontos de venda. Foi uma grata surpresa que a gente está até elevando, passando para o próximo nível, construindo um plano de carreira para eles dentro da empresa. Então, eu acredito muito nisso, nos nossos valores, e a gente tentando fazer uma sociedade melhor e colocando inclusão literalmente no nosso dia a dia. Perfeito, trazer para o âmbito social também essa questão da obrigatoriedade, né, que é dada pela legislação, Claro. E também trazendo a questão da inclusão profissional como parte desse processo. Com né? certeza. Eu acho que é uma linha muito tênue entre o que é obrigatoriedade e o que a gente faz com prazer, o que a gente faz que é nosso mesmo como empresa, né? A partir do momento que deixa de ser uma obrigatoriedade, a gente faz simplesmente para ajudar e construir uma sociedade melhor, você vê que as coisas saem naturalmente, sabe? Não tem aquele peso, aquela obrigatoriedade. Então, por isso que é tão natural e é um relacionamento super saudável com vocês. Muito bom. Ótimo. E pegando um gancho, você que está também nessa última década do relacionamento com a Colgate, acompanhando de perto esse processo, tanto com a Colgate e com outras empresas que se permitem também, isso que o Daniel disse, né, amadurecer junto com o processo, assim como todos nós, né, envolvidos nesse processo de inclusão. O que você acha que se deve esse apoio diferencial? Quais são os pontos, de fato, que a estrutura ofertada numa parceria junto com o JC é dado às empresas que se permitem fazer essa inclusão efetiva, como essa descrita pelo Daniel? Perfeito. Bom, antes de tudo, né, acho que o Daniel colocou muito bem, né, as empresas, as boas empresas, cada vez mais compreendem o seu papel social, né, que engloba diversos aspectos, não apenas a questão da pessoa com deficiência. Né? Eu lembro de uma bibliografia, né, sobre responsabilidade social, e dizia que a base da responsabilidade social de uma empresa é primeiro a ser lucrativa, porque as famílias dependem disso, né? Depois vem cumprir a lei, depois vem o ser ético. Tudo isso é responsabilidade social, né? Porque às vezes aqui no Brasil algumas organizações dissociam um pouco, tem a lei, tem a responsabilidade social. Não, a gente no Brasil burla muitas leis, e quando você consegue pelo menos cumprir as leis, você já é. E quando uma empresa vai além disso, como é o caso da Colgate-Palmolive, esse trabalho tão importante, eu acho que mostra que é uma coisa também do DNA da empresa, de reconhecer esse papel social. E o nosso trabalho, justamente, quando uma empresa abre as portas para o nosso público, que é principalmente a pessoa com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista, nós implantamos um programa, né, um programa que é baseado numa metodologia que é utilizada no mundo inteiro, né, que é o emprego apoiado. Né. Recentemente tivemos em junho em Oslo, né, na Noruega, o encontro da União Europeia de Emprego Apoiado. Realmente uma metodologia amplamente utilizada, embora pouco reconhecida ainda, pouco disseminada no Brasil. Trabalhamos para isso, né. E aí temos todo um trabalho
que inclui palestras de sensibilização, inclui análise de funções, a indicação das pessoas, o diagnóstico, não é? Porque ter ou não uma deficiência faz muita diferença, porque existem critérios legais também do que é considerado deficiência ou não. E o principal, o acompanhamento pós-colocação por pelo menos 12 meses. Né? Então, como a Colgate, por exemplo, tem uma parceria conosco de tantos anos, e que vai se renovando periodicamente, né? Nós temos colaboradores nossos que frequentam a Colgate há 10 anos, 10, 12 anos, né? Já se sentem em casa ali. E porque o que a gente tem dito, né, sempre que a gente pode, né, existe a exclusão do trabalho, que é o desemprego, que é a longevidade, e existe a exclusão no trabalho, porque contratar não é incluir necessariamente. Tem pessoas que estão excluídas dentro de uma empresa. Né? Então, esse trabalho pós-colocação que nós fazemos é justamente para apoiar as empresas para que a inclusão ocorra de fato, né? Para que a pessoa se sinta, né, como se diz aí, pertencente, né? Esse sentido de pertencimento àquele grupo, porque muitas vezes as pessoas trocam de emprego porque não se sentem parte daquele time. Né? E acho que a inclusão, ela começa no dia depois da contratação. E muitas empresas acham que contratar é incluir. Assim como a gente tem falado muito isso, né? A gente acaba sendo repetitivo, né? Mas nós vimos recentemente, né, um ministro da Educação, né, uma fala infeliz de que as crianças com deficiência atrapalham, né, na sala de aula. Né? Justamente, a gente não espera uma fala dessa de uma autoridade, né? Mas justamente a compreensão de que matricular não é incluir. Da mesma forma no trabalho, contratar não é incluir. Você tem que fazer um trabalho pós-colocação, que é isso que nós temos feito e que só é possível quando existe uma adesão, né, verdadeira da empresa com a causa, né, com a bandeira. Perfeito. Acho que ficou claro para quem está nos vendo e ouvindo no YouTube, para quem está somente nos ouvindo no Spotify e demais plataformas, que existe uma efetividade, que existe na Colgate, nesse processo de inclusão de pessoas com deficiência, um pertencimento de ambas as partes, tanto de quem recebe a pessoa, né, no ambiente e quem não tem uma deficiência, quanto a própria pessoa com deficiência se sente pertencida às atribuições que a ela são dadas. No entanto, eu acho que quem vai ouvindo essa narrativa, né, contada por nós aqui, vai ficando curioso para entender um pouquinho exemplos concretos na prática, como que se dá em diferentes níveis e se há, né, mudanças durante esse processo de inclusão. Então, você puder comentar um pouquinho, Daniel, sobre essa questão de pessoas que estão em cargos, às vezes, de alta gestão, né, e como é o seu caso, inclusive, e pessoas que estão ali na ponta, né, apoiando as pessoas com deficiência. Se você se lembra, se você vê, né, na prática essa mudança também que a inclusão acaba, de forma secundária, ocasionando. Com certeza. Bom ponto, Vitor. E é tão incrível, mais precisamente agora, pós-pandemia, que a gente voltou às estações de trabalho. Quando a gente faz alguns recrutamentos, quando as pessoas entram na companhia, é tão natural, porque já foi construído a base sólida, né, desse trabalho de inclusão, como é que existem as comunicaçes, as relações dentro do escritório. Então, né, eu acho que foi uma quebra de paradigma anos atrás, quando a gente lançou isso dentro da empresa, né? Que poderia existir, poxa, mas será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Como é que vai ser essa receptividade? Então eu acho que, se eu posso dizer, choque era maior das pessoas que entravam e ficavam com aquele ponto de interrogação se daria certo essa mescla do ambiente de trabalho. Hoje já está tão difundido e já esses jovens que trabalham no dia a dia já estão bem tão inseridos, já são parte. Como o Flávio bem comentou, muitos já estão desde os 13 anos na empresa, né? A gente tem alguns jovens que já estão ao longo de 100% da parceria, que eles já se sentem parte e esse senso de pertencimento faz com que eles estejam mais contentes, eles trazem uma alegria para o ambiente de trabalho, nos ajuda no alcance de resultados. E eu queria fazer um adendo à fala que o Flávio comentou antes. É tão importante esse trabalho que não é, eu trabalho com RH, não é simplesmente você contratar por contratar.
né? Se você não faz uma contratação bem feita e não tem o devido acompanhamento, uma contratação ela pode durar 5 dias, 10 dias, um mês. E isso para uma empresa é um custo, né? Então, assim, eu queria reforçar esse trabalho que vocês fazem de segmento, de orientação às empresas, para que justamente nós possamos ajustar quando é para ser ajustado e também continuar fortalecendo os nossos pontos fortes, né? Então, isso também é um dos pontos de sucesso da parceria que a gente tem, né? Porque no final do dia, uma contratação mal feita, ela traz inúmeros prejuízos para a empresa, né? Então, por isso que esse trabalho não só de contratação, mas de acompanhamento, aconselhamento durante a gestão é fundamentalmente importante e essencial para o dia a dia. Então, é um ponto super importante que eu queria destacar. Perfeito, até complementando, né? Eu acho que, e voltando na sua primeira resposta, agora complementada pelo Flávio anteriormente, o ato de vocês estarem pensando e executando planos de carreira para pessoas com deficiência, já mostra o nível de maturidade que a Colgate atingiu nesse aspecto. Porque, infelizmente, ainda, a representação social da pessoa com deficiência, até num senso comum, às vezes se pensa muito que a pessoa com deficiência, só de conseguir um emprego, seja ele qual for, já está excelente, né? Que não há que se pensar em se qualificar mais, em conseguir avançar na carreira, e fica evidente, né, no projeto que lá nós temos, realmente na felicidade e na inclusão plena que as pessoas que lá trabalham com deficiência na empresa demonstram, o quanto que vocês avançaram nesse aspecto, né? Com certeza. E muitas histórias são demonstradas, né? Não, e é um ponto super importante. Eu acho que as conexões e as relações humanas, elas se alteram ao longo do tempo, né? Então, o que era no passado, só o fato de você conseguir um emprego, hoje a gente... E acho que a Colgate é muito bom de tirar as pessoas da zona de conforto, a gente está realmente tirando os jovens e criando oportunidades para que eles se desenvolvam. Hoje, como eu comentei antes, a gente tem alguns jovens trabalhando no ponto de venda, que a Joe Clemente nos enviou, eles estão trabalhando no ponto de venda, trabalhando como repositores, né? Então, assim, o que é um repositor? É aquele profissional que repõe os nossos produtos no ponto de venda. Então, a gente está pensando como é que a gente pode tornar a experiência mais significativa, como é que pode ser mais prazerosa, como é que a gente pode ajudar mais. Então a gente constantemente tem pensado como é que a gente pode tornar a experiência ainda mais agregadora para esses profissionais. Excelente. Muito bem, e até dando continuidade nessa questão de incluir com responsabilidade e indo além do que determina a questão da legislação, a gente está agora imerso também cada vez mais numa cultura, né? Que o pessoal diz da ESG, né? A ideia de ESG, como dizem nossos amigos portugueses, normalmente falam em literal as siglas, né? Que é sempre relativo à questão social, à questão ambiental e de governança. E esse é um aspecto importante para praticamente todas as grandes empresas e não é diferente para a Colgate, né? Que tem uma abrangência mundial. E a gente percebe que a inclusão feita com esse cuidado, com esse olhar, com essa qualidade na qual está sendo feita, ela permite de fato que a empresa adentre, vivencie esse eixo social, né, da questão do ESG, do ISD. Como que você vê, né, essa conexão entre essa tentativa da empresa em andar conforme se diz que se deve caminhar na produção, porque tem sim a parte da empresa toda que tem a questão da produção de lucros, de ser uma empresa nesse aspecto, mas que também tem esse olhar para o cuidado com a sociedade e para o mundo. Eu acho fundamental, porque eu acho que a empresa ela é feita de gente, né? Então, assim, no caso da Colgate, atrás dos resultados tem um bom planejamento de recursos humanos, tem o capital humano, que são as pessoas, e essa história, eu acho que o ESG é uma coisa relativamente nova no cenário, e essa parceria, os nossos valores, é uma coisa que permeia a empresa há mais de 200 anos, 95 anos no Brasil, e a gente tem isso muito bem sedimentado que a gente quer valorizar e promover essa inclusão. O que eu acho também que é muito importante do ponto de vista empresarial é a empresa respeitando todos os consumidores que ela tem quando a gente fala de diversidade e inclusão, né? Então, assim, o Brasil é praticamente um continente, né? Você tem desde o Nordeste, Norte, Sul,
religiões diferentes, etnias diferentes, né? A gente tem, obviamente, deficientes espalhados pelo Brasil. Então, o fazer isso não é só um método de inclusão, respeitar os nossos valores, mas um sinal de respeito aos nossos consumidores, que a gente tem consumidores dos mais variados tipos. E a gente privilegiando, fazendo iniciativas como essa, é um sinal de respeito também. Né? Eu acho que está conectado diretamente com o ESG, mas de forma a respeitar todas as diferentes características dos nossos consumidores, e eu não vejo como a gente parar. Acho que eu vejo essa parceria e essa nossa iniciativa que é genuína, além daquela obrigatoriedade que foi falada no início, da gente crescer cada vez mais e fazer com que nós sejamos lembrados como empresa inclusiva, que pratica a diversidade e tenha que dar equidade no nosso gerenciamento. Então eu só vejo, Vitor, crescer cada vez mais essa nossa iniciativa hoje existente. Perfeito. Se pudesse comentar também, né, acho que seria importante, sobre essa questão do ESG, que a gente tem tentado cada vez mais conversar com essa temática, e a importância, né, de na hora que se diz o discurso, né, do social, né, realmente ter uma ação pertinente a essa fala. Perfeito. Justamente, eu acho que agora nós temos uma tentativa de uma construção, uma nova visão até do capitalismo, né, o capitalismo consciente, né, que desconstrói um pouco a ideia de que a única finalidade de uma empresa é ter lucro, mas ter lucro, mas também contribuir para o desenvolvimento social de onde ela está, ter uma responsabilidade socioambiental e até de compliance. Nós falamos de cumprir a lei, né? Também é uma questão de compliance, né? Porque durante muito tempo, acho que algumas empresas, né, tinham uma dicotomia muito grande entre o que estava lá na plaquinha, né, da missão, né, ou do propósito, né, e a realidade da empresa. E às vezes os próprios colaboradores das empresas, a gente anda em muitas empresas, né, felizmente o Instituto tem bons parceiros, né, mas a gente eventualmente vai a uma empresa e a gente sente, né, que às vezes o próprio colaborador olha com uma certa ironia, né, aquelas mensagens que estão ali. Eu acho que o ESG, ele vem muito também para colocar uma certa métrica nisso, né? Então, assim, tudo bem, você está falando o que você faz, demonstre, né? Eu acho que a gente caminha para isso justamente para que essa bandeira também não caia no descrédito, né? Hoje a gente vê, dentro dessa perspectiva do ESG, por exemplo, a Nasdaq, né, que é a bolsa americana que negocia a tecnologia, né, hoje estão exigindo que no conselho de administração das empresas que participam da Nasdaq tenha pelo menos 2 pessoas que participam, que fazem parte de grupos diversos, né? Eu acho que é um olhar, né, que o mercado vem trazendo, e a gente sabe como o mercado influencia na sociedade hoje, né? Porque o mercado não é só uma empresa, ele é cultura também. Estava até vendo um recente, para não me alongar, né, mas um recente comercial, uma peça publicitária da Colgate que me emocionou, porque é uma criança com uma deficiência visual, a gente estava falando da escola, né? Uma criança com deficiência visual entrando numa sala comum de aula, que é uma coisa que nós defendemos aqui no Instituto João Clemente, e ela entra, né, e se senta, né, e a colega não faz nenhuma referência à deficiência, fala: como é seu nome? Meu nome é tal, né? E abre um sorriso, e aí vem o slogan, né, o poder do sorriso, né? Isso vai criando uma cultura, né, que muitas vezes o mercado ele está à frente até muitas vezes dos governos, né? Isso de várias localidades, né? E depois a sociedade vai indo atrás, né? Então acho que tem esse papel importante o ESG, de trazer essas pautas e fazer a comunidade toda pensar nisso, né? Eu acho que é muito importante. Um tema super importante, só para colaborar com o que o Flávio compartilhou, o que a gente vê hoje nas empresas é que, como a plaquinha, né, existe a plaquinha, e se o discurso não é feito no dia a dia, eu acho que os funcionários hoje eles estão cada vez mais vocais e trazendo para uma realidade por que a empresa não está seguindo aquilo que é realizado, aquilo que é feito. Então, isso pode impactar se a empresa não faz aquilo que
realmente prega na missão, aquilo que realmente é esperado, existe um impacto no clima laboral, as pessoas podem ficar talvez desmotivadas, podem não gerar até um turnover, né? Uma saída para procurar uma outra empresa que assegura uma boa remuneração, oportunidade profissional e um discurso alinhado com os valores. Então é um ponto super importante aí de realmente executar aquilo que é pregado. Interessante, né, esse aspecto levantado por vocês dois, que acho que, juntando ambos os argumentos, se fala da criação de uma cultura, né, uma cultura dentro da empresa inclusiva, que os demais profissionais que não têm a deficiência também querem participar, também querem pertencer, e isso é fundamental para inspirar uma cultura maior, né? A criação de uma cultura inclusiva se faz com bons exemplos, né, socialmente falando, e com certeza quando a Colgate consegue trazer para o comercial um discurso que na prática é verdadeiro, ela inspira outras empresas até, às vezes de porte igual, de médio ou pequeno porte, a ter essa mesma ação, né? Então, de fato, isso é um fator muito importante para um tema que nós falando aqui sobre essa questão agora, parece algo já estabelecido socialmente. Quando nós buscamos os números, né, falando de pessoas com deficiência e trabalho, a gente percebe que isso está longe de estar estabelecido. Né? A gente tem, segundo o nosso último IBGE, né, de 2010, quase 25% da população brasileira composta de pessoas com deficiência. Quando a gente pega esse público que de fato tem uma atividade produtiva, que trabalha, né, a gente chega a 1%. Né, é um número assustador, né, que deveria ser talvez muito mais alarmante do que é. Quando a gente chega na lei de cotas, a gente pensa sobre esse número da lei de cotas, a gente tem sim um avanço, desde o estabelecimento do artigo 93 da lei 8.213, né, da lei de cotas, a gente teve realmente uma evolução. No entanto, no máximo, né, sendo o mais otimista possível, a gente está entre 450 e 500 mil trabalhadores com algum tipo de deficiência. Para se cumprir a lei de cotas, nós teríamos que ter o dobro né, dessas contratações vigentes. Então, queria perguntar para o Flávio, né, essa questão, por que você acha que outras empresas não conseguem, né, cumprir essa lei de cotas? E pelas andanças que você tem por aí, né, a gente sabe que tem casos ótimos, ótimas histórias para contar, como o caso da Colgate e do Daniel, mas nós temos outros desafios muito grandes, né? Quais seriam esses desafios? Né? Perfeito, eu acho que um ponto, né, nós já falamos, né, eu acho que tem um trabalho pós-colocação que precisa ser feito, e muitas empresas não percebem isso ainda, né? Acham que basta colocar a pessoa lá. Eu sempre brinco, né, do mito dos R$100, porque muitas empresas falam, a gente contrata, a pessoa vai embora por causa de R$100. Não é fácil, às vezes, você culpabilizar a pessoa, né, ao invés de olhar para o seu processo, para ver onde é que o teu processo não está, quer dizer, você não está sendo capaz de reter. O Daniel comentou, existem pessoas que nós incluímos há 12 anos atrás, 13 anos atrás na Colgate, que ainda estão lá. Agora, se você não está conseguindo reter as pessoas, você vai dizer que ela está indo embora por causa de R$100. Isso pode acontecer com outro caso, mas se é crônico, acho que você tem que olhar se você está fazendo a lição de casa. Né? Acho que esse é um ponto. E um ponto muito importante, né, que eu quero falar bem rápido e passar para o Daniel, inclusive, é assim, um outro problema que a gente percebe é assim, as empresas, muitas vezes elas escolhem a pessoa, primeiramente pela deficiência, buscando aquelas situações mais óbvias, né? Que é uma pessoa muitas vezes com uma deficiência física leve, entre aspas, né? Não gosto dessa expressão, porque acho que nenhuma deficiência é leve, né? Mas quer uma pessoa com uma deficiência física leve, ou então uma pessoa que tem uma surdez, mas que fala, né? E começa aí, né? Porque aí todo mundo fica buscando essas pessoas que não são a maioria das pessoas com deficiência. Por exemplo, nós sabemos que o nosso público do Instituto João Clemente, pessoa com deficiência intelectual, é o público menos incluído no Brasil, se a gente pegar no cenário da inclusão de pessoas com deficiência. No entanto, a Colgate tem contratado periodicamente esse público, porque olha para a pessoa e não para a deficiência, em primeiro lugar. Né? Eu acho que quando você começa o seu projeto procurando os casos leves, né, entre aspas, acho que você já começou errado. Né? E aí você não vai conseguir, porque fica todo mundo brigando pelas mesmas pessoas, né? Não é isso, Daniel?
Eu concordo plenamente. Eu tenho duas contribuições aí. Primeiro, eu acho que para fazer acontecer é necessário foco. Então, a gente vê muitas empresas talvez sem o devido foco aí de você, acho que criar um plano, fazer algo correto, fazer com que, do ponto de vista empresarial, exista essa inclusão desses jovens que são enviados para as empresas. E eu acho que, segundo, eu como profissional de RH, eu tenho que levantar isso para a classe de ter uma RH atuante e brigar, no bom sentido brigar, né, não me entendam mal, mas por essa inclusão. Eu acho que a área em si de RH ela teve uma evolução grande nos últimos tempos como parceiro de negócio, e se o RH não olhar para o clima organizacional e não provocar esse espaço para que exista a inserção desses profissionais no ambiente de trabalho, criar oportunidades, a gente as coisas não vão acontecer. Isso não vem pela área financeira, não vem pela área do marketing, não vem pela área de vendas. Eu acho que o RH, lidando com o capital humano, e se não tiver um RH que seja protagonista e criar o devido espaço, o devido foco, eu acho que as coisas dificilmente vão sair do papel. Então, o meu convite é para os profissionais de RH, os gestores que lidam com o capital humano nas empresas, de que realmente criar essas oportunidades e fazer acontecer. Eu acho que ser protagonista nesse sentido é fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou aproveitar também, né, nossa reunião para expandir uma questão importante, que é também a nossa tentativa, e agora, antes era tentativa, agora a gente pode falar, já que está se consumando, de replicar nessa prática tida aqui em São Paulo para outras localidades do Brasil, e aí inclusive ressaltando, né, que a Colgate está em muitos estados, né, e a gente está nessa tentativa de ir até, né, a outros estados, e começamos esse processo, né, já temos algumas inclusões feitas no Rio de Janeiro, tentando manter a mesma qualidade, por enquanto conseguindo, né, que é sempre um desafio quando se expande. Então, se vocês puderem comentar, né, um pouquinho sobre essa expansão, primeiro o Daniel, depois o Flávio. Eu acho que para nós essa expansão, eu acho que ela vai ser gradativa, porque todo o escritório central e as fábricas da Colgate, elas estão localizadas em São Paulo. Então, para o grande pessoal administrativo, é mais fácil da gente supervisionar e ter um foco maior, né? Como eu comentei, fora aqui de São Paulo, a gente tem vendedores, né, consultores de higiene oral que trabalham próximos aos dentistas e eu acho que a nossa evolução, como eu comentei com o plano de carreira, da experiência que esses profissionais estão trabalhando agora nos pontos de venda, da gente expandir, né? Quem sabe para outras praças fora de São Paulo, também para que exista um empoderamento maior, uma autonomia maior, também para outras posições. Então está sendo um grande, eu acho que laboratório, aprendizado, essa experiência que a gente está tendo com esses profissionais aqui em São Paulo, e a gente espera aprender com isso e levar para lugares fora de São Paulo. Então é um pouquinho do momento da empresa como a gente está. Primeiro aprender para replicar no futuro breve, é o que a gente espera. Perfeito. Quando o Instituto João Clemente, né, vem buscando expandir também o seu trabalho, né, porque durante décadas nós tínhamos uma restrição, podíamos trabalhar apenas em São Paulo, né, hoje nós temos autonomia para fazer inclusão por todo o país e é o que nós queremos, né, estar presentes hoje com a Colgate, com algumas outras empresas, né, nós estamos já presentes em vários lugares, não só do estado de São Paulo, território nacional, né? E a nossa meta assim, de curto prazo é ter pelo menos uma bandeirinha em cada estado, né, que diz assim, o Instituto João Clemente tem uma atuação de âmbito nacional, porque a pessoa com deficiência intelectual, ela está presente em todos os lugares, né, ela faz parte de todos os momentos da história, né, e a gente sabe que aonde não existe uma atuação sistemática que trabalhe com foco, né, aproveitando o que o Daniel falou, de incluir essa população, ela está, via de regra, marginalizada, né, ela está restrita a um convívio familiar, restrita a um convívio doméstico, né, com um potencial imenso que é desperdiçado, né. E nós sabemos que esse público, numa empresa, além dele se tornar sujeito da sua própria história, né, ele também contribui para o desenvolvimento da empresa como um todo, porque essa convivência é muito rica, né? A diversidade, né? Pegando todas as pautas da diversidade, eu acho que a convivência com
com o outro, né, ela nos engrandece, né? E educa a sociedade também, né, do que nós estamos falando, a influência que às vezes que uma empresa tem. Então, acho que o nosso objetivo é esse, é ir aos poucos, também gradativamente, né, expandindo o nosso trabalho, porque nós sabemos que em todos os lugares do Brasil existem pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista que estão esperando uma oportunidade. Enquanto antes a gente quer chegar lá para abrir essa porta. Vou contar um negócio para vocês, que quantos feedbacks eu já não recebi desse trabalho que a gente faz em conjunto com vocês, e quantos funcionários não chegaram para mim e falaram o quanto que, você falou de aprendizado, quanto que eles aprenderam com esses jovens. Às vezes pode ser de um gesto, de uma iniciativa genuína, sabe, sem nenhuma malícia, sem nada, algo puro. Então, assim, isso é bacana, quando chega esses feedbacks não solicitados que a gente escuta no dia a dia. E às vezes a quebra de paradigma, né? No Emprego Apoiado nós falamos muito da presunção de empregabilidade, né? Que não é presumir que a pessoa é empregada, ou seja, no fundo acreditar nas pessoas. Eu posso dar um depoimento, porque esses dias nós tivemos lá na Colgate, né? E tinha um jovem incluído por nós com deficiência intelectual no caixa, que tem uma loja lá dentro para os funcionários, sim. E a pessoa estava no caixa, que é uma função que, em tese, se você perguntar para as pessoas, elas vão achar que uma pessoa com deficiência intelectual não tem condições de ocupar. E ele estava lá fazendo um trabalho e tem um certo movimento aquela loja, né? Muito. E ele estava lá passando os produtos, né? Fazendo lá toda a movimentação, né? E que é algo que, mesmo para quem é da área, você olha assim e você fala, pô, a gente tem que acreditar ainda mais, né? Sempre, né? Nessas pessoas, nas pessoas em geral, porque as pessoas têm um potencial, elas precisam de oportunidade, né? De alguém que acredite nelas e investimento no sentido de qualificar, de ver novos horizontes. Porque, como você colocou, Victor, muitas pessoas, principalmente a pessoa com deficiência intelectual, muitas empresas acham que ela está ali na base total da pirâmide da empresa e que ela não tem condições, né, de galgar outras oportunidades. E nós sabemos que elas têm, né? E esses dias foi uma grata surpresa, né? Recebemos um pequeno troféu, né, de reconhecimento pela nossa parceria nos 95 anos da Colgate Palmolive, que inclusive parabenizamos, né? E foi muito legal ver esse jovem ali no caixa com total desenvoltura, né? Então é bacana. Eu vou sair desse lugar de perguntador um pouco, vou me atrever a fazer uma fala também, né? Porque, de fato, eu acho que isso tem um pioneirismo na Colgate, porque apesar de ser uma empresa que tem, né, um leque muito grande nesse setor de produção, né, também que era chamado antigamente de chão de fábrica, né, desde o começo a Colgate escolheu fazer muitas vagas administrativas, mesmo se tratando de um público de pessoas com deficiência intelectual, entendendo que com a adaptação necessária e com o apoio necessário, essas pessoas conseguem também se desenvolver. E está aí o resultado efetivo. Elas não só se desenvolveram na função que estavam, como passaram a estar em outras funções. Então, quando nós, do lado de cá, né, como instituição, falamos, olha, pode acreditar que dá certo, né, é uma coisa, né? Agora, quando a gente tem uma empresa que de fato abraça essa questão e topa, né, criar essa oportunidade na prática, para a gente é isso. É ver realmente a idealização de algo que a gente acredita, que a gente vivencia no nosso dia a dia, na prática da empresa, né? E mais uma vez inspirando outras empresas a fazerem o mesmo. Então, eu acho que a gente tem essa sensação de que poderia ficar batendo um papo aqui por horas mesmo, né? Mas, até por respeito a quem está nos ouvindo, né? A gente vai tentando já abordar as questões finais. Eu queria dar um tempinho para vocês deixarem uma mensagem final, né? Daniel, seguido do Flávio, para depois a gente fazer um fechamento aqui bacana do nosso bate-papo. Pode ser? Pode ser. Primeiro, foi uma grande satisfação compartilhar um pouquinho desse papo com vocês e contar um pouquinho dessa nossa jornada trabalhando com a Jo Clemente. E minhas palavras finais é que nós sejamos os agentes de mudança na nossa sociedade, que do ponto de vista empresarial, que a gente possa acreditar em iniciativas como essa, identificar parceiros corretos, como o Jo Clemente hoje em dia,
e a gente criar condições, criar oportunidades. Eu acho que com o devido foco, o devido plano, eu acho que aprender, talvez não é pela primeira oportunidade que não der certo desistir ou mudar o plano, então acho que requer resiliência, requer aprendizado e constante evolução, que é por isso que a gente está aqui, para sempre atingir patamares superiores. Então, o meu convite é que sejamos os agentes de mudança, protagonistas, e que a gente possa cada vez mais fazer isso pela empresa, pelos valores, mas também com foco na sociedade, construir um Brasil melhor. Então, seria o meu recado final. Muito obrigado. Bom, primeiro, eu queria, em nome do Instituto João Clemente, Daniel, agradecer a Colgate-Palmolive por tantos anos de parceria. Temos realmente muito orgulho desse trabalho, né, e dizer que é isso, né, a gente estava falando do ESG, né, quem sabe nós estejamos caminhando para um cenário onde as empresas também entrem numa competição para ver quem faz mais pela sociedade. Eu acho que, né, nós temos sinais de que isso é possível, né, de que isso vem acontecer. Então, que realmente a gente una esforços, né, o terceiro setor, que são as organizações sociais, as empresas, que são o segundo setor, os governos, que a gente construa um país, né, um mundo melhor, que é o que todos nós precisamos, né. E antes de devolver para você, dar um recado, né, para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, né, se a sua empresa, né, quiser fazer um trabalho, né, quem sabe tão importante quanto a Colgate-Palmolive vem fazendo em parceria conosco, vocês podem nos procurar, né, no nosso site, é o www.injc.org.br. Temos e-mail também, inclusãoprofissional@ejc.com.br, inclusão sem o acento, né? O nosso telefone central 011 5080 7000, né? O Instituto João Clemente ele está de portas abertas a todas as empresas que querem fazer um trabalho de inclusão, que querem trabalhar na pauta da diversidade, e também para todas as pessoas com deficiência intelectual, transtorno espectro autista, que estão buscando uma colocação profissional, né? Enfim, uma vida melhor. E agradecer você também, Vitor, né? Tantos anos aí, né? Acho que nós nos encontramos, esse trio aqui, nós estamos nos encontrando periodicamente há mais de 10 anos, né? E é um relacionamento, né? Que vira uma amizade e que também nos traz um senso de cumprimento, de missão, de propósito, que é uma coisa muito legal. Sem dúvida. Então, os agradecimentos já feitos, reforçados. Obrigado, Flávio, né? Meu amigo, falo companheiro de luta, né? De muitos anos. O Daniel, de verdade, por ter vindo até aqui, a gente sabe da correria, da agenda que né? Por estar se disponibilizando. E mais do que o dia de hoje, né? Por estar acreditando nessa parceria e de fato vestindo essa camisa há tanto tempo, né? Porque a gente sabe que a influência que tem quando alguém tem uma representatividade na empresa, se coloca nesse lugar de acreditar numa missão, né? E isso acaba indo de cima para baixo, de baixo para cima, né? Em vários aspectos. E aproveitar para você que está nos ouvindo, né? Agradecer também, né? As profissionais que estão fazendo a tradução, né? Da língua de sinais, né? Muito obrigado aí pela disposição, pelo trabalho. E também dizer para você que está ouvindo, né? O Spotify às vezes conhece alguém, né? Que tem a questão da deficiência auditiva e que queira também acompanhar, né? esse nosso podcast, para indicar que vá até o nosso canal no YouTube, porque lá tem, né, essa tradução simultânea para a pessoa poder realmente acessar esse conteúdo também. E para você que também está no YouTube, aproveite para deixar um recado, né, uma crítica, uma conversa, o que você sentir à vontade para se colocar e para dividir conosco qualquer coisa relacionada à diversidade e inclusão, porque eu acho que o ponto principal é esse da inclusão, sempre a flexibilidade, a escuta, é isso que a gente tenta propagar sempre. Nas nossas inscrições vão estar também demais informações sobre o canal, e acredito que é isso hoje, né, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, então só